Olá! Mando notícias do Camboja, no sudeste da Ásia. O Camboja fica próximo à linha do Equador. É um país quente, assim como o Brasil, e os cambojanos são muito calorosos. Ou seja, me sinto em casa. Eu vejo várias semelhanças entre os cambojanos e os brasileiros. O bom humor, as dificuldades econômicas. Mas existe um ponto, pelo menos um, em que Brasil e Camboja são bem diferentes. Esse país aqui abriga uma cultura milenar. Muito antes de Pedro Álvares Cabral sonhar em descobrir o Brasil, o Camboja já era governado por um império poderoso, o mais avançado do Sudeste Asiático. Hoje eu vou contar a história dessa grande civilização que surgiu em terras cambojanas. E vou conhecer de perto o lugar onde tudo começou, os templos de Angkor. Os templos de Angkor são o grande orgulho nacional. Eu cheguei ao Camboja em fevereiro de 2003. Passei 3 semanas ao todo. Os meus planos previam apenas 3 dias nos templos. Acabei ficando 1 semana. Simplesmente não consegui ir embora. Aqui no Brasil, quem vai conversar comigo sobre a cultura cambojana é a Mumu San. Ela nasceu lá no Camboja, se casou com o brasileiro Flávio e agora eles vivem aqui na cidade de Itaipava, no estado do Rio de Janeiro. Mumu San já morou também na China e nos Estados Unidos, mas é cambojana de coração. É bonitinha ela, né? Cambojana mais bonita que você já viu, né? Fala a verdade. Quando eu decidi vir ao Camboja, já sabia que ia haver muita pobreza e sequelas de guerra. Eu cresci ouvindo notícias terríveis, especialmente na década de 1970, sobre a Revolução Radical realizada pelo grupo conhecido como Khmer Vermelho. Na verdade, praticamente toda a segunda metade do século XX foi um período de guerrilhas e atrocidades por aqui. Sinceramente, fico feliz ao perceber que os absurdos na história recente do país não diminuem nem um pouco o orgulho dos cambojanos em relação ao passado remoto. Entre os séculos 9 e 14, quem mandava nessa região e em muitos outros territórios que hoje fazem parte do Laos, do Vietnã e da Tailândia era o Império Khmer. A civilização Khmer foi a mais poderosa na história do Sudeste Asiático. E como toda grande dinastia, o Império Khmer gerou uma cultura muito rica. Arquitetura, dança, música. A cultura Khmer é diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Essa região, onde hoje ficam o Camboja, o Laos e o Vietnã, era chamada de Indochina. O nome já diz tudo, né? Uma região entre a Índia e a China e que recebeu influências indianas e chinesas. A cultura Khmer é também uma mistura de elementos da religião hinduísta, a mais popular na Índia, e do budismo, muito praticado na China. Tudo, naturalmente, com uma cara bem cambojana. Uma coisa a cultura Khmer tem em comum com todas as outras culturas orientais: a valorização das tradições. Nesse tipo de sociedade tradicional, as regras são rígidas. Por exemplo, tudo que estiver ligado ao tema família, casamento, deve ser feito como manda o figurino.
quando nós nos casamos, eu tive que ir lá convencer a família dela a deixar ela se casar comigo, porque eu era estrangeiro, eles são muito fechados, né? Família é muito mais forte no Oriente do que aqui pra gente. O conceito de tradição, até hierarquia familiar. Por exemplo, ela é a irmã mais velha, a irmã dela não chama ela pelo nome, nunca chamou. E isso hoje, no século... Irmã mais velha. Tem um título, tá? No Brasil, de vez em quando se usa a expressão o coração do país, mas ninguém sabe muito bem onde fica o coração do Brasil. Em relação ao Camboja, se fizerem essa pergunta, até eu posso responder sem titubear. O coração do Camboja é uma cidade que não existe mais. Angkor. E se você perguntar a qualquer cambojano, qualquer um mesmo, vai receber a mesma resposta. Angkor foi a capital do Império Khmer, a primeira capital do Camboja. Esse aqui é um sítio histórico esplendoroso. Inclui palácios, mais de 100 templos, avenidas que interligam as várias construções. É simplesmente o maior sítio religioso do planeta. O Império Khmer também era conhecido como Império Angkor. E hoje a antiga capital é chamada de várias formas. Alguns livros falam em cidade de Angkor, outros preferem templos de Angkor. Na língua Khmer, a palavra Angkor quer dizer cidade. Para mim, no início, chamar uma cidade de cidade pareceu o óbvio do óbvio, mas para os cambojanos faz todo sentido. Angkor não é uma cidade, é a cidade. Angkor representa, sem a menor dúvida, o maior orgulho dos cambojanos. Eles foram grandes guerreiros, eles invadiram todos os vizinhos várias vezes, mas eles não colonizavam, eles invadiam, pegavam tudo que eles saqueavam e voltavam. Os templos de Angkor são o destino mais procurado pelos turistas no Camboja. Mas, por enquanto, nem o dinheiro do turismo conseguiu melhorar as estradas. Nessa minha viagem pelo Camboja, os buracos e a poeira são companheiros inseparáveis. Quem está me gravando agora é o meu guia, o Boss. Essa é a primeira parada, depois de 2h30 de muita poeira. Eu nem sei em que cidade a gente está. Boss, in which city are we right now? Do you know? Phnom Dai. What's the name of the city? Phnom Dai. Phnom Dai. Phnom Dai. Os templos de Angkor ficam no norte do Camboja, ao lado de uma cidade com quase 100 mil pessoas, chamada Siem Reap, e a mais ou menos 300 quilômetros da capital, Phnom Penh. Aqui nos arredores de Siem Reap, alugo um tuk-tuk, essa espécie de mototáxi em forma de triciclo, muito comum por aqui. O meu motorista é sempre o mesmo durante os 7 dias que passo aqui no norte. Gente muito boa. Driver, what's your name? Bun Thong. Your name? Yeah. Seu nome? Yeah. Bun Thong. Yes. You are the best driver in Cambodia, in Cambodia. Yeah. Driver Thuk Thuk. Cambodia. Very good one. Yeah. Good. O melhor do Camboja. The best one from Cambodia.
ter um motorista por aqui não é luxo, não. Angkor é uma coleção de templos, portais, muralhas, pilares, corredores, estátuas, torres, tudo muito espalhado e muito imponente. Se o coração do Camboja é Angkor, o coração de Angkor é esse aqui, Angkor Wat, o templo mais importante. Wat quer dizer templo. Angkor Wat significa literalmente cidade do templo. Este aqui foi construído no século XII e é considerado a obra-prima da arquitetura Khmer. Angkor deixou de ser a capital política do Camboja há mais de 600 anos, mas até hoje é vista como a base de toda a cultura Khmer e também como o centro espiritual do país. Falar em espiritualidade no Camboja, hoje em dia, é falar em práticas budistas. 95% dos cambojanos seguem o budismo. Você é budista, Mumu? Que A sua Are you religião? Buddhist? eu meia budista, meia católica. Metade católica, Metade metade católica. budista. Daqui a pouco, você vai me acompanhar até um templo que ficou abandonado durante séculos e quase foi engolido pela floresta. Hoje, a conversa aqui no Brasil é com uma cambojana chamada Mumu, casada com o brasileiro Flávio. Dizem que nas boas viagens, o caminho é tão interessante quanto o destino final. No Camboja foi assim o tempo todo. Eu aprendi muita coisa, não só nos famosos templos de Angkor, mas também com os cambojanos que eu encontrava pela estrada. A bordo de um tuk-tuk, guiado pelo meu fiel motorista, indo de um templo para o outro, vendo o verde e o tempo passarem. É o meu cotidiano aqui no norte do Camboja. Vim até aqui para documentar os famosos templos de Angkor. Hora do almoço, hora do jantar, hora de ir para a cama. Isso tudo é passado para um viajante que tem muita coisa pela frente para filmar. Bom, de vez em quando eu tenho que me alimentar, né? Paro na beira da estrada para fazer um lanche. E descubro uma iguaria cambojana muito popular por aqui. Isso aqui é um arroz com feijão doce que eles servem na beira da estrada, aqui no norte do Camboja. Arroz e feijão, bem parecido com o nosso. O arroz é meio papa, grudento. É um arroz e feijão parecidos com o nosso, só que doce, que eles comem junto com a refeição ou depois da refeição. É bom? A gente come muito feijão doce, a gente usa feijão vermelho e feijão vermelho, red bean. Red beans, feijão vermelho. Vermelho. E a gente
Comer quando casamento, quando aniversário, a gente faz esse feijão doce. É comida de festa. Festa. E também Chinese New Year. No Ano Novo Chinês. Isso. É um símbolo, né, de felicidade, prosperidade, riqueza, E saúde. vermelha representa felicidade, boa sorte. Meu favorito sobremesa. Minha sobremesa favorita. Ah, é? Como você chama essa sobremesa? Você chama de doce de feijão mesmo? Doce de feijão? É a sua sobremesa favorita também, Flávio? Não, ele odeia. Detesta, muito ruim. Engraçado isso, né? Você gostou, né? Eu achei razoável. Não amei, não, mas achei razoável. Mas agora você vai ter que comer, porque ela fez pra você. Vamos Você lá, então. pediu, ela fez, agora você vai comer. Vamos nessa, vamos nessa. Mumu, qual é a sua comida brasileira favorita? Feijoada. E ela faz muito bem, feijoada. E moqueca. Muqueca. Vai ver que Mumu é baiana e a gente não sabe, né? Chego a mais um complexo de templos. A cidade de Angkor foi abandonada há mais de 600 anos. Algumas construções foram tomadas pela floresta tropical, que cresceu por aqui com uma voracidade impressionante. Não é à toa que esse lugar ficou conhecido como Jungle Temple, ou Templo das Selvas. Os monumentos que um dia foram um símbolo de poder, agora estão dominados por troncos e raízes. A noite vai chegando, o cenário vai se tornando mais e mais sombrio, e aumenta a sensação, pelo menos é a sensação que eu tenho, de que a história do Camboja está toda aqui. Era uma vez um imenso e riquíssimo império que se transformou num país sufocado por problemas sociais. Toda essa região dos templos de Angkor foi promovida pela Unesco a Patrimônio Cultural da Humanidade. São cerca de 400 quilômetros quadrados, incluindo os monumentos que já foram, digamos assim, reconquistados pela floresta. Tem templo para todos os gostos. O que eu falei agora talvez tenha soado como propaganda de turismo, mas é verdade. Cada templo de Angkor é diferente. Alguns recebem muito turista. É tanta gente tirando foto que fica até difícil de admirar os templos. Em 15 anos, o país viu o número de turistas subir de 1.000 para quase 800 mil visitantes por ano. Em outros cantos, há um certo abandono, que eu particularmente acho ótimo, um pouco de sossego. Afinal de contas, templo é lugar para pensar, meditar, orar, refletir. Eu acho que uma coisa que devia ser mais explorada também são as praias cambojanas, que são fantásticas, até para fazer surf, né? Ah, é? É, Boas ondas no muito Camboja? boa, Você é surfista também? Não, Flávio? mas não sou surfista, mas eu sei, eu tenho conhecimento. Então eu acho que no futuro isso vai ser explorado. É muito barato também o Camboja, você já esteve lá, você sabe Concordo, disso. né? Então é um lugar que tem muita coisa para oferecer e com uma infraestrutura adequada por preços bastante convidativos. Hoje, em pleno século XXI, todo mundo já ouviu falar em cidade planejada. Parece uma coisa bem atual, não é? Pois então, pasme. Você está olhando para uma cidade que foi planejada, só que em pleno século IX.
Essa antiga cidade foi especialmente desenhada para concentrar um grande número de pessoas e produzir comida em quantidade, o que, no caso do Camboja, significa cultivar arroz. Muito arroz. Essas enormes piscinas, na verdade, são reservatórios de água ligados a canais de irrigação. As plantações de arroz precisam de muita água. E assim, o Império Khmer tinha água farta o ano todo e conseguia fazer até 3 colheitas por ano. O normal é 1 ou 2. O declínio do Império Khmer gradativamente levou Angkor a um estado de abandono. No século XIX, os templos foram encontrados por um botânico francês e apresentados ao mundo ocidental como uma cidade perdida. Naquela época, o Camboja já era um país pobre. E muitos cientistas criaram teorias delirantes sobre uma possível civilização avançada que teria construído os templos. Os pesquisadores no início não acreditavam que aqueles cambojanos tão modestos um dia tivessem sido capazes de erguer um império poderoso. Os estudos acabaram mostrando o óbvio. A civilização Khmer e os cambojanos de hoje são a mesma etnia, só que em momentos diferentes da história. E os templos de Angkor são sobreviventes. É verdade. Só na segunda metade do século XX, o país sofreu com a Guerra do Vietnã, a Revolução Radical do Khmer Vermelho e mais uma sequência interminável de guerras civis. Mas nenhum dos conflitos atingiu diretamente a cidade de Angkor. O grande destruidor desse lugar foi mesmo o descaso. Quanto mais eu conheço os cambojanos, mais eu gosto deles. Gosto mesmo. Nos arredores dos templos, eu conheço muita gente que passa o dia atendendo turistas. Se eles falassem português, eu seria capaz de jurar que são brasileiros. Coconut, $1 for 2. How much? $1. How much? $1. How many? 10 card. 10 card, $1? Yeah. Os templos ficam perto do grande lago do Camboja, chamado Tonle Sap. É o maior lago do sudeste da Ásia. A maioria das pessoas por aqui vive do turismo, da pesca ou da plantação de arroz. Essa é uma das áreas mais férteis do Camboja. Na estação das chuvas, e como chove nessa época, até as florestas ficam alagadas. É por isso que as pessoas moram em casas que flutuam. Li um dado interessante. A área em torno do lago Tonle Sap é tão fértil que 60% das proteínas ingeridas pelos cambojanos saem daqui. Navego por um mar de proteína. Esse lago tem uma das maiores concentrações de peixe de água doce do mundo. Fartura existe, né? O que falta por aqui... Falta muita coisa e às vezes também parece que não, que existem condições para melhorar rapidamente a vida das pessoas. Me lembrei agora de uma saudação super conhecida que as pessoas usavam muito na minha adolescência. Paz e amor, bicho. Paz e amor.
paz e amor. Paz e amor. Eu adorava a minha rotina no norte do Camboja, na região dos templos. Eu acordava todo dia mais ou menos às 5, 5 e meia da manhã. Às 6 eu começava a filmar os templos e parava às 10, 10 e meia da manhã, porque fazia um calor, mais um calor, 38, 40 graus, calor úmido. E ali naquele horário começava um ritual do qual eu gostava muito. Muitos cambojanos procuravam os restaurantes e lanchonetes, almoçavam cedo e depois faziam uma espécie de siesta, né? Se deitavam nas redes penduradas, e o que não faltava era a rede, e dormiam. Eu também fazia a mesma coisa, né? Comia e ficava dormindo numa rede. E não havia nunca o menor risco de perder a hora, porque sempre, no melhor momento do sono, aparecia uma criança cambojana e ficava assim, por 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, até o sujeito resolver levantar. É o famoso despertador cambojano.